Galera, após essa vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? O torcedor fica com aquele sonho, né, de título, né, de título do Campeonato Brasileiro. Há tantos anos o Botafogo não consegue um título brasileiro e vendo o Botafogo vencer 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, deixa todo torcedor com o sonho, né, de ser campeão. E eu queria, galera, você que é torcedor botafoguense, coloca nos comentários aí se vocês acham e estão confiantes que o Botafogo pode ser campeão brasileiro. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o Botafogo aí, se o Botafogo tem chance de ser campeão. E falem também, galera, sobre essa vitória do time do Botafogo hoje contra a equipe do Atlético Mineiro no estádio do Newton Santos. Vitória muito importante do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo soma 12 pontos e é líder isolado do Brasileirão, galera. E vamos acompanhar mais um debate aqui do programa Linha de Passe, falando tudo sobre Botafogo e Atlético Mineiro. Lembrando, galera, vou deixar o link na descrição, creche de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. A gente está falando de um treinador que ele conseguiu um quarto lugar com o Vitória Guimarães propondo o jogo na Liga Portuguesa. Não é fácil. Não é, ele conseguiu com o Shakhtar jogar jogos de Champions League propondo o jogo. Então, o que leva a mim a crer que esse Botafogo ele ainda tem outras facetas para desenvolver é porque é um treinador capaz de fazer um time propositivo. Então, eu não digo que ele vai conseguir criar aquele Shakhtar dominante que ele tinha na Ucrânia, que tinha que ser dominante. Mas é muito longe de não ter repertório. De não ter o repertório, é isso que eu estou falando. Tem. A questão para mim aí é tempo, é calendário, que isso não tem. Daqui a pouquinho, tudo sobre a goleada do Palmeiras sobre o Goiás, o 5-0. A gente vai falar de mais uma derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira. Daqui a pouquinho, segura aí. O assunto ainda é Botafogo, então me responda, Rodrigo Bueno. Botafogo líder, Galo próximo do Z4. Um pontinho. O que te surpreende mais? Eu acho que o Botafogo líder. Eu acho que o Botafogo, diante do que apresentou no estadual, ninguém tinha perspectiva. E a tabela, né? Pegando o Flamengo, pegando o Galo, Bahia fora. Ninguém imaginava esse 100% de aproveitamento, né? Essa condição. O Galo, ele tinha duas desculpas, né? Uma é o calendário, né? Ele foi um time que pegou a Libertadores desde o começo. E a outra é o excesso de jogadores no DM. Então você fala, poxa, o Cudê tá com problemas. Só que aí você vê, caras que saíram e jogaram hoje, Pabon, Zaratio, o Vargas entrou. Paulinho de volta. Então, você pega hoje já, tá faltando o Arana, né, de jogador, você pode falar assim e tal. Mas grande parte dos jogadores que eram desfalques, que a gente colocava na conta, o Galo tá devagar, não tá produzindo, porque todas as peças não estão à disposição. Hoje você já tem, a gente tá falando de elenco do Botafogo, o elenco do Galo é melhor. E se você pega os jogadores que estavam à disposição de um lado e de outro, o Galo tinha muito mais armas para essa batalha, para essa guerra. E foi muito mal. Perdeu de forma categórica. Acho que é a vitória mais categórica em posição do Botafogo sobre o seu adversário. Então, o Cudê, que, digamos assim, está rateando, o time oscila demais, numa situação, eu diria, bastante desconfortável na Libertadores, na fase de grupos, né? Com sorte vai ter que decidir a vida fora de casa contra o Libertad, o que não é tão simples hoje. E no Brasileiro, para quem ambicionava o título, lembrando que é um ano especial, a Arena vai ser lançada oficialmente, há muita expectativa, não chega a ser aqueles 50 anos de tabu do brasileiro, do foco no brasileiro, mas de novo é um ano de festa para o Galo. Você olha já para concorrentes lá de cima, já com um certo distanciamento, fica complicado, né? Depois, como aconteceu com o Flamengo no ano passado, de fazer um início ruim, mesmo depois, quando você recupera, você não tem forças. Então, acho que o torcedor do Galo já começa a olhar o brasileiro já, puxa, talvez o caso vai ser tentar sorte nas Copas. É que o Galo está devendo já pelo segundo ano seguido, né? O Flamengo, tudo bem, está devendo aí a prestações, ninguém está satisfeito, não voltou aquela coisa bonita lá de 2019, mas tem ganho os títulos, tem entregado. Palmeiras, então, nem se fale. Agora, dos três, o Galo é aquele que, a jogar assim, a continuar jogando assim, ele vai deixar o torcedor chupando o dedo pelo segundo ano seguido. E com potencial para mais. É isso que pega, né? Cobrança em cima dos técnicos que vieram depois do Cuca, nenhum deles se acertou. Então vai se avolumando aí para o jogo de hoje, por exemplo. O Bubu falou em desfalques. Desfalcado estava o Botafogo. Mesmo você tirando os que poupou, Sim. Botafogo que não tinha o Rafael expulso,
que não tinha o Danilo, que não podia contar com esses jogadores. Né? É verdade. O Galo podia. Antes da gente ir para o Palmeiras, então só para fechar aqui, você falou uma coisa sobre o Botafogo ainda pode mais, o teto ainda está distante, né? É só o começo do campeonato, 4 rodadas. Mas você olha para o Botafogo hoje, com que expectativa em termos de tabela? É o Botafogo para brigar. E quando eu falo brigar pela Libertadores... Eu não tô casca de banana. Eu não estou colocando o G8. Eu não estou colocando o G8. Porque o G8, o 8º lugar, muitas vezes cai no colo, né? Você faz tudo para mim, para Libertadores, o 8º lugar cai no colo e o dirigente vai lá e fala, olha aí como nós somos demais e tal. Estou falando, pô, por que não um 5º lugar, um 4º? Dá para pensar nisso? Porque você falou, ó, tem um teto aí, dá para crescer. Então, dá para crescer e eu digo mais, é o que eu estou falando, eu acho que a janela do meio do ano, o Testor, se você estiver ainda na liderança, fala, pô, isso aqui pode ser sério, vou trazer mais gente. Se o homem ele pode empolgar e falar, vamos pensar num título. Eu acho que ele vai mexer. Rapidinho, Renatinho, na janela, ou o cara que você vender para as suas equipes europeias, do grupo do Textor, você não vai vender no meio do ano. É isso. Entendeu? Eu acho é que isso. sim. Para mim, o ponto do Botafogo é assim. O cara que é o dono da coisa toda, ele pode olhar e falar, ih, olha que de repente pode ser um título aí. Vamos lá, vou dar uma... Sei lá, traz um Zaha pra... Dinheiro tem, e aí de repente tem a condição, a situação na tabela, você fala... Faz um movimento contrário, traz um Jefinho de lá pra cá. E aí, você mira no Brasileiro, vai acertar na Sul-Americana. Sul-Americana é uma possibilidade bem boa pro Botafogo. Eu também falei. Eu acho que dá pra pensar na Libertadores. O que eu acho mais legal, assim, de uma maneira geral, com os torcedores, tanto do Botafogo como do Vasco, assim, que eu vejo situações até um pouco parecidas. Sim. Que é a questão do pezinho no chão. Que assim, importante. Claro que tem muitos que estão empolgados e tem que estar, não sou fiscal de torcida, você faz o que você quiser. Agora, esses torcedores entendem que esses clubes estão sim numa escadinha. Isso. Não adianta você querer subir 3 escadas de uma vez, você se lasca. Você é refém do sucesso, Você tem que entender que esse time do Botafogo, ele ainda está num processo. O Pedro falou, são 3 times. Você começa um no começo do ano passado, que aquele time não ia estar na liderança hoje. Aí você tem a janela do meio do ano, que é para mim quando o sarrafo sobe. Quando você traz Marçal, quando você traz o Tiquinho, você muda o patamar do elenco do Botafogo. E agora você tem a possibilidade de novo fazer isso. Eu acho que a realidade do Botafogo, pensando de uma maneira bem realista, tem que continuar jogo a jogo, tudo, mas o Botafogo tem que estar na Libertadores ano que vem. Eu acho que dentro desse crescimento, dentro do trabalho que a gente está vendo, eu acho que é uma meta bem legal, assim, bem tranquilo. Já que deu gostinho, até porque quase metade do campeonato vai para a Libertadores. O Botafogo tem que estar, eu acho que é um processo... Mais do que o Vasco, né? Porque o Botafogo já estava na série ano passado, está um pouco mais adiantado. A SAF do Vasco foi mais enroscada, né? Demorou mais, tanto que fecha a janela... E o Vasco está voltando esse ano. Exatamente. O Botafogo estava voltando ano passado. O Botafogo, ele tem que pegar toda essa... Imagina toda essa mobilização da torcida, tudo que, eu acho que teve 25 mil pessoas no meio de semana, hoje eu não vi, mas já estava perto 18, 19 mil. Então, bastante gente. Podia até ter mais hoje. Podia ter mais hoje. Devia ter mais. E é Libertadores, aí é mais grana que entra, é mais investimento. Então, assim, tem que ficar animado pensando em título? Faça. Eu ainda acho que esse time não é o favorito para esse título, não são essas 4 vitórias, mas eu acho sim que mais do que tudo, para o botafoguense hoje, é você ir para o estádio e falar, hoje eu tenho um time que compete. E eu não sei se vai ganhar. O torcedor brasileiro tem mania de ir para o estádio para ver o time ganhar. Isso. Eu gosto de ir para o estádio para ver meu time pelo menos competir. Hoje o Botafogo compete bem. E se o homem der a louca nele e ele quiser na janela do meio do ano colocar mais dinheiro, o time pode ficar mais forte. Claro, pode ser. Essa é uma diferença importante, né? Eu olho ali, é cedo para sonhar? Nunca é cedo para sonhar, meu caro William. Para sonhar, não. Vai, meu poeta. Sonhar não é proibido. Agora, essa questão da vaca em cima da árvore aí que o Pedro lembrou, teve muita vaca em cima de árvore que nunca mais desceu. O Leicester, o Corinthians de 2017, com o Carilli, que o Renato Gaúcho falava a cada rodada que ia, como é que é? Ia despencar? Ia despencar. O Leicester não era uma vaca, era um elefante, né? Era um brontossauro, né? A gente só percebeu o tamanho do bicho mais pra frente. Quando começou esse processo, ninguém dava um tostão. Tem uma vaca lá em cima da árvore que não desce mais e a turma tá insistindo, que é o Diniz. O pessoal ficava na vaca. Tá lá, hein? Não, mas nessa tá dando leite essa vaca, hein? Eita, só uma coisa que você perguntou onde pode chegar. Pro Palmeiras. Renatinho falou de... Só uma conta rápida. O Fortaleza foi 8º colocado do Brasileiro do ano passado.
55 pontos. Oitavo colocado, pré-Libertadores. Eu já tô fazendo continha aqui, rapaz. Não, mas o Botafogo já tem 12. Ou seja, pensando em 43, 44 pontos para você ir para uma pré-Libertadores que seja, 43 pontos e 34 jogos é uma campanha razoável para baixo. Então o Botafogo tem que olhar para cima sim. Vai olhar para título, vai entrar naquele debate. Estão dizendo que não vai brigar. Quantos pontos então? Tem 12. Faltam Se quantos somar mais para aquela 43 média? para ficar 55 para pré-Libertadores, que não é um resultado ruim. Agora, não vai sonhar com o título? Claro que pode sonhar com o título. Você está com 4 vitórias em 4 jogos. Tem gente que vai ter que dividir a atenção. O campeonato é sobre desgaste. No teu quarto jogo, você está começando a dar uma resposta sobre algo que você não viu no primeiro. No primeiro você ganha sofrendo, não consegue jogar. No terceiro você ganha de um jeito parecido com o segundo. No quarto você tem um outro modelo. Você começa a acreditar que o trabalho pode ter repertório. Você começa a ver que tem peça no elenco para suprir o que estava faltando. Por que você não pode olhar para cima? Esse campeonato tem que olhar para cima. Ganhou do Flamengo e do Galo. Faz 38 minutos que nós estamos falando aqui de muitas qualidades do Botafogo. Não estamos falando só da tabela. Ele ganhou no São Paulo na estreia. Desculpe a comparação, as pessoas vão lembrar. Ninguém está falando do ramonismo do Vasco. Mas foi não, mas é isso. É uma coisa totalmente... Ninguém está falando de algo... um acidente que está acontecendo. Tem que seguir com o Abel Ferreira. Para finalizar, eu tenho a impressão que vai ser um campeonato onde vai se tirar muito ponto de um lado e do outro. Vai. Porque, para mim, de que eu me lembro em vida, eu acho que é o campeonato mais duro brasileiro que eu já vi. Esse tá embaçado. Duro, mas o... Galera, isso aí, na minha opinião, né, o Botafogo tem que pensar em título, torcedor tem que ser otimista, tem que estar pensando no título, isso daí vai dar muito gás para a equipe, os jogadores também vão entrar em campo muito motivados a cada jogo, e isso daí é muito importante. O Botafogo tem que pensar jogo a jogo, não tem que ficar pensando, precisamos números X para poder ser campeão, não, tem que jogar jogo a jogo, joga todos os jogos como se fosse uma final, e o Botafogo tem que sonhar com o título, o torcedor tem que sonhar. Isso daí é normal, todo time, e o Botafogo tá em outra realidade, não é mais aquele Botafogo que jogava todo ano o Campeonato Brasileiro para sofrer. Ano passado, já viram que o Botafogo fez o bom campeonato, quase foi para Libertadores, até a última rodada brigando por Libertadores. E esse ano, na minha opinião, o Botafogo é time para poder se classificar para Libertadores. O título pode vir? Pode, mas o Botafogo primeiramente tem que pensar na Libertadores e o título como uma consequência. Vai ser a consequência de como o Botafogo vai conseguir lidar na temporada, porque o Botafogo não tem um elenco para poder jogar todas as competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Tem que poupar jogadores. Entendeu? É importante. Então o Botafogo tem que rodar o elenco e o Luiz Castro tá fazendo um bom trabalho com esse time do Botafogo e o torcedor tem que sonhar sim. Na minha opinião, o Botafogo tem chance sim. Esse ano o Campeonato Brasileiro tá muito equilibrado, tem muitos clubes grandes aí, se não abrir o olho, vai cair para a segunda divisão, porque não adianta ter soberba, porque o futebol é dentro de campo. Cruzeiro, Grêmio, Vasco, várias equipes caíram para a segunda divisão exatamente por causa disso. Então, as equipes grandes têm que abrir o olho e, na minha opinião, o Botafogo tá na briga sim. O Botafogo tem chance, como outras equipes também tem. O Botafogo deu o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro, né? E as outras equipes agora, quando entrar em campo e jogar contra o Botafogo, vão entrar com outros olhos, porque vão ver, poxa, o Botafogo tá jogando bem contra a equipe do Atlético. Pô, a equipe ganhou o Flamengo. Entendeu? Então, os olhares para o Botafogo agora são outros. Então, quem ganha com isso é o Botafogo. E, na minha opinião, o Botafogo tem que pensar jogo a jogo. O torcedor tem que sonhar com o Libertadores, tem que sonhar com títulos. Sim, galera, essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante para o nosso canal. E eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.